Bom dia, graça e paz. Como você está? Hoje é sexta-feira. Aqui é a Thalita. Eu vou trazer a leitura do nosso livro Esposa e Mãe. Estamos ainda no capítulo 21, que já é o último. Ele é bem grande, mas glória a Deus, porque tem tantos ensinamentos. Espero que você tenha, que você esteja sendo, ensinada, que você esteja sendo edificada através dessa leitura, amém? Eu vou continuar aqui a leitura do capítulo 21 e o subtítulo é Causas da falta de comunicação. Duas coisas são geralmente responsáveis pela falta de comunicação. Primeiro, você não é uma boa ouvinte. E segundo, você não apoia a criança. Quando você fala em ouvir e apoiar, a comunicação começa a passar por um processo de deteriorização. Este era um dos problemas que eu tinha. As minhas filhas pensavam que eu não estava ouvindo. Eu estava, mas continuava normalmente o que eu estava fazendo no momento. Eu não levantava sequer os olhos a fim de ter com elas um contato visual e fazê-las saber que eu prestava atenção às suas palavras. Quando você começa a ouvir os seus filhos, vai descobrir que eles passam a exigir muito da sua atenção, que quase não dá para aguentar, porque eles têm medo de que você volte à prática antiga. Tenha paciência, pois virá a hora em que eles terão a certeza de que você irá ouvi-los e aí vão lhe dar uma folga. Você descobrirá então que as crianças não ficam mais penduradas em você e não continuam repetindo: mãe, mãe, mãe. Temos um exemplo disso em nossa piscina, com os nossos netos. Eles podem estar se divertindo muito até que a mãe entra no quintal. Então, de repente, só se ouve: mãe, olhe, mamãe, diga quando eu posso entrar na água. Eles querem a segurança de saber que a mãe vai ouvir, que a comunicação está ali. Seus filhos, mais ainda que você, desejam comunicar-se. Você sabia disso? Prejudicamos suas almas por não ouvi-los e temos necessidade de orar a Deus para que Ele cure essas feridas. Essa é uma outra coisa pela qual orar, para que Deus cure os ferimentos que causamos. Talvez você pense: bem, não é possível culpar os pais por tudo. E você está certa, pois os filhos chegam a uma idade em que são responsáveis pelos seus atos. Mas não creio que cheguem a esse ponto antes dos 20 anos ou quando já estão ganhando o seu próprio sustento. Não podem então pôr a culpa em você. Mas ouça, você poupará muito sofrimento a seus filhos se culpar-se um pouco a si mesma. Você é mais velha e mais sábia e é você quem possui conhecimento e compreensão. Seja então a primeira a restabelecer as vias de comunicação. Um dos meios de se obter isso é admitir que a comunicação foi interrompida e pedir a Deus que a perdoe. Você se sentirá maravilhosamente aliviada se agir assim. Precisamos apoiar os filhos quando eles chegam à adolescência, quando não são ainda homens e mulheres, mas deixaram de ser crianças. São adolescentes começando a tomar as suas decisões. Precisamos reconhecer e aceitar o afastamento que se dá nessa idade e permitir que se afastem gradualmente. Não os tomamos no colo dizendo: está bem, podem ir. Também não podemos segurá-los de tal forma que os impeçamos de se tornarem independentes. Apenas oferecemos o nosso amor com as mãos abertas. Esta é uma coisa tremenda quando se aprende. Você deixa de ficar agarrada a seus filhos, mas ao mesmo tempo não se afasta deles. Você os prende com o seu amor, sendo a espécie de mãe que oferece apoio. O que quero dizer com a mãe que oferece apoio?
O adolescente precisa tomar frequentemente uma decisão e nós nos sentimos totalmente inclinadas a agir como o pai que mencionei pouco antes. Ele disse ao filho adolescente: bem, nós não queremos que fume maconha, mas vamos deixar a decisão com você. Isso não é dar um apoio. Um pai que apoia diria absolutamente não. Conheço pais que disseram: olha, preferimos que façam isso na minha frente do que escondido. E como resultado, foi isso que os filhos fizeram. Fizeram uma das coisas que eles não queriam que fizessem, e na sua frente. Chegou finalmente a hora em que os filhos disseram: por que estão aborrecidos agora? Vocês não disseram nada todos esses anos. Não é trágico pensar que nós mesmas cavamos os buracos e depois não sabemos como entramos neles? Os nossos filhos precisam de apoio em algum desses pontos e somos muito tolas se não lhes dermos isso. Em Isaías 58:7 existe uma frase preciosa que Deus me mostrou há muitos anos. Não te escondas do teu semelhante. Não se esconda dos seus filhos. Algumas vezes sentimos que não é possível atravessar o abismo que existe entre nós e os nossos filhos adolescentes. Começamos então a nos fechar em nosso mundo adulto. Os nossos filhos começam a compreender que estão sendo expulsos e, por sua vez, passam a ocultar-se em seu mundo adolescente. Surge nessa hora um jornalista brilhante que chama o problema de, entre aspas, abismo entre as gerações. No lar cristão, se você estiver vivendo segundo os princípios divinos, tal coisa não existe. Quando você ensina obediência aos filhos, o abismo entre gerações não chega a existir. Sabia disso? O meu marido e eu não percebemos isso até que eles já tinham saído de casa. Olhamos para trás agora e descobrimos: não houve abismo entre nós. Já conversei com muitos casais cristãos que puseram em prática os princípios de Deus e eles também não tiveram essa dificuldade. Até não cristãos podem beneficiar-se disso. Quando as pessoas que estão no mundo praticam as normas divinas, desaparece o abismo entre as gerações, pois os princípios de Deus funcionam mesmo. Precisamos reconhecer que isso é uma verdade, a fim de evitar o abismo entre as gerações. Não se esconda dos seus filhos. E eu vou parar por aqui e na terça-feira nós continuamos. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Que em nome de Jesus você tenha um final de semana incrível. Deus abençoe.